Muito bom dia a todos e a todas, bom sábado, que todos tenhamos um excelente final de semana, mas eu não poderia deixar de passar aqui para externar alguns pontos de vista, alguns pensamentos e conjecturas. Enquanto eu me organizo aqui na minha bagunça, no escritório, esse sábado pela manhã, eu queria trocar uma ideia com cada um de vocês que porventura tem interesse no meu ponto de vista. Primeiro, eu não sou petista, mas os meus pensamentos, as minhas linhas de raciocínios, elas se assemelham muito com alguns discursos da esquerda. Mas isso fica muito fácil de ser constatado por conta da minha origem. A minha mãe, ela foi faxineira a vida inteira. Minha avó foi faxineira, as minhas tias, as minhas irmãs foram faxineiras e, graças a Deus, elas foram tomando um rumo um pouco diferente na vida. Hoje eu tenho aí uma subgerente de um condomínio, temos uma cozinheira de mão cheia, né, que pode fazer toda a diferença. Ela aguça os paladares de grande parte da sociedade no local onde ela vive. Tem um irmão aí que está egresso no sistema socioeducativo, está lá exercendo as suas atividades com primazia, né? E tem uma irmã que é educadora, e eu aqui defendendo alguns princípios de direito. Temos outros irmãos e irmãs que estão lutando aí no dia a dia. Eu tenho um pizzaiolo, eu tenho uma empresária. A minha família é uma família de vencedores, porque na conjuntura em que nos encontramos, no meio social onde eu vivo, quem chega aonde eu cheguei e muitos dos meus irmãos chegaram, eles são como sobreviventes num aglomerado de muita violência. É assim que eu descrevo o meu meio. Então, eu vou sim defender o direito de trabalho, eu vou sim defender o direito previdenciário, eu vou sim defender a dignidade da pessoa humana, seja ela cometedora de crimes ou não, porque é muito simples você julgar uma pessoa que comete um crime trágico, um crime hediondo, pelo simples fato do crime ter sido grave. Isso não tira a situação conjectural do meio onde ela vive. Se uma pessoa vive em meio em uma situação de violência, ela vai se tornar violenta. Em uma situação de desigualdade, ela pode sim, assim como eu vivi numa situação de desigualdade, vencer sem necessidade de violência. Mas eu preciso dizer, eu tive muitas chances de entrar para o mundo da violência, mas Deus não deixou. A explicação que eu tenho é essa: o próprio Deus não permitiu. No entanto, nós vivemos num país
que é um país classista, racista, preconceituoso, homofóbico. Eu digo o país, porque as piadas são de todo gênero. E nos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos, ele se revelou um país intolerante. Nós tínhamos, até meados de 2013, 2012, uma falsa percepção de que fôssemos um país solidário. E de vez em quando a gente vê na mídia esse tipo de apresentação de país. Dizem por aí que nós somos, o Brasil é um país acolhedor, aconchegante, solidário, ele se compadece, mas essa verdade não é absoluta. Definitivamente, essa verdade não é uma verdade absoluta. E eu digo isso com tristeza, com pesar, porque eu gostaria muito que meu país fosse um país acolhedor, mas ele não é. Note, eu tentei entrar para a Universidade Federal em 1998, na minha situação degradante, na minha situação de miserabilidade. Eu não tinha condição de pagar os R$50, porque para você tentar uma vaga numa universidade federal, seja você pobre ou rico, você paga uma taxa, uma taxa de inscrição. E naquela época, salvo engano, eram R$50 a taxa. 98, 99, por ali. Eu tentei não entrar na faculdade, mas concorrer a uma vaga para estudar direito. E eu preenchi uma papelada, muitos papéis. Mandaram 50 páginas de papéis. Preenchi tudo. E eu estava certo de que eu conseguiria fazer a prova. Era o que eu queria, fazer a prova, concorrer. Eu tinha uma falsa percepção de que eu estava preparado e que eu iria me dar bem para entrar na faculdade, na Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Senhores, naquele ano, eu estava terminando o ensino médio, já atrasado. Naquele ano, eu tive um indeferimento do meu pedido de isenção para fazer, da matrícula para fazer uma prova. Eu não tinha emprego fixo, eu não tinha renda comprovada de nada. Eu não tinha condições de pagar os R$50 naquela época da inscrição. Aquilo para mim foi um balde de água fria que me trouxe para a seguinte situação de descrença. E pior ainda, eu conheço uma pessoa que tinha mais condições de pagar a taxa de inscrição que eu. E ela teve. Aquela pessoa, ela teve o deferimento para poder realizar a prova da Universidade Federal sem pagar a inscrição. Aquilo para mim foi o fim. Dali em diante eu não quis mais saber desse negócio de tentar estudar, não. Eu terminei o ensino médio e fui viver minha vida, tentar viver a minha vida na minha condição.
é muito interessante falar a respeito disso, porque eu preciso que as pessoas compreendam o meu ponto de vista, o meu lado. Eu tenho um lado. Outro dia, um grande amigo, conselheiro, me fez uma afirmação em que ele colocou como duvidosa, mas é uma certeza que ele tem de que eu sou petista. Gente, vamos parar com esse negócio. Quando você defende as mesmas, não lato sensu, mas de forma geral, quando você tem um discurso que se assemelha a um discurso e que os políticos de esquerda defendem, não quer dizer que você seja petista, pedetista, MDBista, PSDBista, nada. É um ponto de vista seu, de razão sua, de situação sua, sabe? Então você precisa compreender que a gente pensa, a gente vive, a gente tem sede, tem fome, a gente sofre, a gente paga a conta, a gente trabalha. Eu particularmente, eu trabalho, eu levanto cedo, 5h10 da manhã, hoje, sábado, 29 de junho, são 8h05 da manhã. Eu levantei às 5h10. Eu saí para trabalhar. Durante a semana eu saio 6h10 da manhã para trabalhar. Enquanto muitos que ficam aí dando as suas opiniões fantásticas acordam às 10, às 11, tem a sua empregada ou, na atualidade, a sua secretária para poder lhe arrumar o café, lhe fazer lá o de jejum. Olha o meu de jejum de hoje. Para não ser injusto, eu vou dizer que lá na minha casa eu tomei um chazinho. Mas esse é meu de jejum de hoje. Por falta de condição, não. Estou dizendo que é simples, é um copo com água. Mas nós temos pessoas em que, na mesma situação em que eu me encontro, não agora, mas um pouquinho mais tarde, o de jejum dela vai ser uma mesa farta, com pães, queijos, frutas. Está errado? Não. Ninguém está dizendo que está errado. Mas eu estou dizendo que 80% da população não tem essa condição. Eu teria, não uma mesa, uma mesona, mas uma mesinha, hoje eu teria condição de fazer. Mas nós não temos esse costume lá em casa. Então, a gente continua no mesmo nível. É um cafezinho preto, com leite, um pãozinho, uma manteiguinha e vamos seguindo. Bom, essa é a minha posição. Entenderam? A partir daí, eu preciso dizer que o nosso país, ele é um país que discrimina. Ele tem dono, literalmente. E quem comanda o país é quem sempre comandou desde o famigerado descobrimento. São as famílias ricas, poderosas, que dão as cartas, perdão. E isso é muito triste, é revoltante. Eu sou... Vou fazer aqui um trocadilho, mas eu tenho me sentido como uma voz que clama no deserto. A reforma da Previdência, ela vai ser ruim para todos. Só que ela será mais ruim para gente como eu, que tem uma renda de 2, 3 salários mínimos, que comecei a trabalhar registrado em 2002,
entendeu? Que precisa ir ao supermercado do bairro, fazer compra todos os meses, fazer conta na calculadora para ver o que dá para levar. A reforma da Previdência, ela é ruim para a gente. Para as pessoas que defendem essa reforma, é interessante dizer, eu já havia dito há um tempo, que essas pessoas definitivamente, elas não precisarão da Previdência Social daqui a 30, 20, 40 anos. Porque elas têm condição econômica de não precisar. Mas para todos aqueles que dependem e que dependerão da Previdência Social daqui a 30, 40 anos, essas pessoas terão, sim, um prejuízo enorme. Basta vocês observarem um discurso. Quando eu vou citar uma matéria que eu vi essa semana do Ciro Gomes e o Eduardo Moreira. Eles fizeram um debate num programa de YouTube que o Ciro Gomes montou há pouco tempo. E o Eduardo Moreira, juntamente com a Maria Lúcia Scarelli, da Auditoria da Dívida Cidadã, eles falam muito a respeito de como é que se deu a crise. Senhoras, senhores, prestem minha atenção, por favor. Eu não tenho partido, eu não sou filiado a nenhum partido, mas eu sou cidadão brasileiro, negro, advogado. Eu conheço um pouquinho das leis. Enquanto grandes escritórios, eu lembro, só um parênteses, eu lembro muito bem que tem um ministro famoso, ministro do Trabalho famoso, que defendeu a necessidade da reforma trabalhista para a criação de empregos. Que tem que reformar, porque não sei o quê. O presidente da República, em campanha eleitoral, disse que as leis do trabalho deveriam se assemelhar, ou elas deveriam estarem bem próximas da informalidade, para que houvesse a possibilidade de todo mundo ter emprego, de todo mundo ter trabalho. Meu Deus do céu. E ele está tocando o projeto dele. O fato é esse, ele está tocando o projeto dele. E muitos que hoje estão desempregados, dependendo de favor da família, e graças a Deus que tem família para ajudar, porque tem outros. Eu estou aqui na região do Barro Preto, região central de Belo Horizonte. Você descer 3, 4 quadras aqui, um monte de gente morando na rua. Situação de calamidade. E o presidente defendendo direitos trabalhistas próximos de informalidade, não dá. Não dá. Mas os poderosos defendem menos qualidade de vida para quem já não tem qualidade de vida e as benesses para quem tem benesses. Veja, o Janone, deputado federal, fez um vídeo na comissão dizendo, olha, tem gente aqui que abriu mão da aposentadoria especial, mas muitos não abriram. Então, direto, prestem atenção na propaganda que fazem a respeito da reforma da Previdência no rádio. É mentira
Isso assim, 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 vai acontecer? Não, é mentira. Isso assim, 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 vai acontecer? Não, é mentira. A única verdade é que se não houver reforma da Previdência, o país quebra, vai ser ruim para todos. Senhores, se houver reforma da Previdência, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a necessidade enorme da reforma trabalhista. A reforma trabalhista gerou desemprego. A reforma da Previdência gerará miseráveis, mais indigentes. A reforma da Previdência é isso. E agora eu começo a postar nas minhas redes sociais, não reforma da Previdência, mas sim deforma da Previdência. Porque para mim o projeto é de deformar a Previdência Social do Brasil e não de reformar. Porque o Ciro defende muito direito adquirido, ele fala, não pode mexer em direitos adquiridos, que ele é um constitucionalista. Eu não sou constitucionalista, porque para mim a Constituição da República Federativa do Brasil não funciona. Ou melhor, ela funciona. Aqui, ó. Aqui ela funciona. Mas lá, funciona não. Hoje pela manhã acordei e tem lá novamente algumas mensagens do site Intercept Brasil. Mensagens que foram trocadas entre o Ministério Público Federal, o juiz Moro e os seus parceiros. E hoje, particularmente, a mensagem não foi entre Moro e Ministério Público, mas foram entre os procuradores do Ministério Público, fazendo referência ao possível prejuízo que haveria na Operação Lava Jato em razão do Moro aceitar ou não ser ministro da Justiça. Gente, eu já sabia que o Moro era parcial. Aí o povo fala assim, você está defendendo Lula. Eu preciso dizer, com todas as letras, que graças a Deus eu consegui formar em direito. Mas foi no governo do Lula que eu tive os maiores aumentos de salário e foi no governo do Lula que eu consegui uma bolsa de estudos para fazer direito. Eu acredito que se tivesse um outro governo, talvez eu não teria conseguido da mesma forma que eu tentei em 98 e não consegui. Fazer uma inscrição. Aqui eu consegui uma bolsa. E assim como eu, tem milhares que conseguiram bolsa, que estudaram na aba do governo federal e hoje jogam pedra. Eu não jogo pedra no Lula. Eu conheço minimamente o sistema político brasileiro. E se você não fizer aliança, você não governa. A Dilma não quis fazer aliança. O que aconteceu com ela? O Bolsonaro está fazendo aliança com a velha política. Ai, que não sei o que, da velha política. Gente, não existe negócio de nova e velha política. A política no Brasil é isso aí desde sempre. Você quer ver nova política no Brasil? Te mostro. Tem Luiz Miranda tentando fazer nova política. Não gosto dos posicionamentos do Luiz Miranda. Luiz Miranda, se você estiver me ouvindo, me perdoe, parceiro. Muitas das coisas que você fala eu discordo. Mas você tem boas ideias para o Brasil. Cleitinho, deputado estadual aqui de Minas Gerais. O André Janones, deputado federal de Minas Gerais. Sabe? Alguns deputados federais que se apresentam pelo Novo, eles têm o posicionamento deles, sabe? Que é de defesa da classe deles, que eles acham que o negócio é privatizar, é acabar com o domínio estatal. É um posicionamento deles, que é uma coisa nova, sabe? Não é tipo essa farsa de vamos fazer uma reforma
não vamos fazer uma reforma da Previdência para poder acabar com o privilégio. Não, porque isso é farsa. Vamos julgar limpo. Vamos julgar limpo. A Previdência, o problema... quem está falando aqui é um ninguém. Mas o problema da Previdência Social no Brasil, além dessa questão do envelhecimento da população, ele se resolve com uma emenda constitucional que permita o INSS a transgredir um princípiozinho básico, só um, de transgredir direitos adquiridos. Façam uma emenda, senhoras e senhores, possibilitando em lei que a Constituição Federal permita essa transgressão do direito adquirido apenas para chegar ao teto todos os valores de salários, de benefícios e de aposentadorias que sejam acima do teto da Previdência Social. Saiu, senhoras e senhores, da Previdência Social, do INSS, se saiu o valor do INSS, ele só pode sair no teto, que é 5.800 e alguma coisa. Passar disso, não pode mais. Com menos de um ano, esse déficit da Previdência desaparece. Mas eu te pergunto, isso passa no Congresso? Façam lá uma regra de aumentar impostos de bancos, de diminuir juros, porque a gente vê crise 2014, crise 2015, crise 2016, crise 2017, crise 2018 e estão fechando com crise 2019. Mas faça um exercício. Vá lá no Google e digita assim, lucro de bancos 2016. Você vai ver que os bancos lucraram na crise. Senhores, desculpe dizer, mas você está sendo enganado. Enganado. Não sou petista, mas os meus pensamentos, minhas convicções são bem alinhadas a muitas das convicções que a esquerda prega por aí. E eu preciso dizer, o mito Bolsonaro, os meus amigos vão me odiar, mas eu preciso dizer que na minha concepção ele foi criado pelo PT. Porque se não insistissem na candidatura do Lula em 2018, do Haddad em 2018, por conta da ampla divulgação famigerada de muitas mentiras, se eles não insistissem naquela candidatura, eu penso que qualquer um dos candidatos que se faziam presentes ali ganhariam do Bolsonaro. Mas o PT quis insistir e contar com a sorte. Deu no que deu. A culpa é do PT de termos um presidente como Bolsonaro. E também da intolerância, da intransigência, do capital econômico que colocou ele lá, que fez propaganda para ele, dos robozinhos na internet, do Moro, né? Que fez um favor de prender o melhor presidente da República que o Brasil já teve. Eu repito, eu não sou petista, mas eu sei reconhecer quando alguém tenta ou faz algo de bom para o país. E por enquanto, eu não estou vendo nada de bom vindo do Bolsonaro. Tem umas coisas que são interessantes, que não fazem diferença, gente. Por exemplo, eu não gosto de horário de verão. Ele tirou o horário de verão. Mas isso influencia
para o bem ou para o mal na vida de quem? Isso melhora a economia? Melhora o salário? Melhora a saúde? Pode ser. Mas não é aquela coisa tipo assim, não, algo transformador. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? O Temer não fez nada de bom de 2016 até 2018. Nada. Gente, por favor, vamos virar o disco. Esse negócio que é culpa do PT, que o 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 PT, parece disco arranhado. O nosso país é grande, mas também é muito miserável, é desigual, é racista, é misógino, é classista. E nós precisamos mudar isso. Essa mentalidade. E não vai ser com o Bolsonaro que nós vamos fazer isso, não. É com tristeza que eu digo. Não será com o Bolsonaro. E não será com a reforma da Previdência, não será com aprofundamento dos malefícios da reforma trabalhista. Gente, a reforma trabalhista, ela amarrou o trabalhador num tronco. Onde já se viu um trabalhador que ganha R$4.000 de salário, trabalha 20 anos numa empresa e aí ele só pode reclamar dos últimos 5 anos, né? E aí ele sai da empresa porque ele ganha relativamente bem, ele não vai ficar ali questionando os abusos do patrão, as horas extras, isso, aquilo, aqueles direitos básicos que geralmente são tungados. Sim, são tungados pelos grandes empresários, os grandes conglomerados. Eles, em prejuízo do seu trabalhador, eles realizam algumas injustiças trabalhistas. E aí vai o trabalhador na justiça do trabalho hoje, esse que ganha 3, 4 mil reais, aí digamos que ele tem uma causa que no entender dele vai dar 70 mil reais. Você sabia que esse trabalhador ele terá que pagar a custa do processo trabalhista? Se o juiz do trabalho entender que ele não tem o direito, o juiz do trabalho ainda pode condená-lo a pagar os honorários do advogado. Gente, isso é cerceamento de justiça, porque muita gente desiste por conta disso, sabe? E vão me dizer que meu país não é desigual, porque quem pode pagar, paga porque está sobrando, mas quem não pode pagar, desiste. Sabe por que desiste? Porque fica com medo de ter de encontrar pelo caminho um juiz que não vai dar o seu direito e ainda vai o condenar a pagar a outra parte. Mas nós estamos aí para isso, para tentar defender o seu direito, parceiro. Se precisar, liga para nós, que a gente tenta. Mas infelizmente, no país em que eu vivo, Brasil, a justiça não é para todos, é só para alguns. Grande abraço, bom dia, porque eu preciso trabalhar. Eu precisava falar. Eu tinha que falar, gente. Tá muito difícil. Mas Deus é grande. E uma hora a solução virá. Bom dia, Deus abençoe e grande abraço.